Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 12/5. São exatamente 19 horas com 8 minutos. Deixa eu ver se já está ao vivo. Está ao vivo no Facebook, está ao vivo no YouTube. Amigos, eu vou fazer essa live a pedido de um amigo em si, da cidade de Parnaíba. Hoje eu fiz uma live curta envolvendo a escuta do coração, né? Se realmente, será que o coração é trouxa? Será que o coração é bobo? Não tem nada de bobo, não. E ele me fez um pedido tão sensibilizado, tão educado, que eu pensei comigo mesmo. Eu vou fazer uma live um pouco mais profunda, quem sabe, tal qual como tocou esse amigo, quem sabe pode ajudar alguém a se melhorar por si só, não pelas palavras do Edson, mas pelas próprias reflexões, né, pelas próprias deduções e pelo próprio ser que ele se faz. Eu tenho 10 perguntas aqui e eu vou respondendo. E eu já convido aí aos amigos que estiverem no YouTube ou no Face, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Aproveite, viu? Hoje eu vou responder o que vocês quiserem, se estiver dentro do meu alcance, perante todas essas lives que eu já fiz. Se for sobre a espiritualidade, está valendo. Se for sobre a nossa espiritualidade interior, está valendo mais ainda. Porque mentor, guia, não tem obrigação de mudar a nossa vida. É nós que temos essa ordenança, né, de mudar a nossa própria existência perante a nossa lucidez. Primeira pergunta deste amigo lá de Parnaíba, Piauí. Interessante. Ele fala assim: como posso cultivar o amor próprio sem me fechar para o amor dos outros? Como posso cultivar o amor próprio sem me fechar para o amor dos outros? Em primeiro lugar, o amor próprio, o que ele menos tem é uma propriedade de posse em si só. O amor próprio é o que ele menos tem, é uma propriedade de apenas habitar a si só. Porque o amor próprio é uma sinergia sábia. Ela não precisa de reflexos propriamente da inteligência incumbida do raciocínio e da lógica, perante a logística da intelectualidade. O amor próprio ele fica na margem, sem romantismo, da resiliência, da determinação, da competência de escolha. O amor próprio mergulha na água viva, no poço límpido da razão e do coração brando da sensatez, aonde um ser por inspiração de empatia por si só escolhe-se todos os dias melhorar por si mesmo. Inerente, independente, inconsequente de qualquer desventura que venha de fora, de qualquer ocorrência que venha de fora, de qualquer fatalidade, de qualquer maldade, de qualquer injúria ou injustiça que venha do externo. Amar a si mesmo é lucidez. E é uma competência de sensibilidade e civilidade humana de eu escolher o que habita dentro da minha intimidade. Quando eu escolho isso, os maiores beneficiados são os meus pensamentos, meus sentimentos e minhas emoções. Porém, o maior prejudicado é o ego, que muitas das vezes é teimoso, arredio, vitimista, culpista, de ficar culpando ou, quando não, idolatrando a vida alheia. O amor próprio, ele arde e dói numa consciência que não tem consciência.
É uma consciência que só vê o umbigo e uma consciência que só valoriza a ponta do seu nariz. É uma consciência que não respeita a verdade alheia. É uma consciência que desvaloriza a realidade do outro. Então é uma consciência que desensibiliza. E um ego que cristaliza a pessoa, quase sempre sem amor próprio, numa verdade que não lhe dá paz e numa realidade que lhe tolhe as beneficências da própria paciência e da própria calma. Aonde se poderia fazer como diligência da verdadeira sabedoria que ecoa no sussurro do silêncio, que nós chamamos de intuição, que nós chamamos de inspiração, que nós chamamos de insight, que nós chamamos de Deus já vu ou Deus já vi. Então, meu amigo, quando eu me amo e tenho essa competência de escolha dentro de mim, a maldade dos outros não tem influência na minha intimidade. Nem o bem. No entanto, a maturidade que me amar me doa tem o mesmo nível da competência que eu tenho de me melhorar. Toda a minha família, todos os meus amigos serão beneficiados. Porque aquele que antes ignorava, que era eu, Edson Rosa, mas hoje me amo, aprenda a dar ouvido. Aprendo a ouvir, porque eu já me escuto. Aprendo a como chegar no outro, como tatear alguém, como de alguma forma, não com as mãos, mas com a sinergia do envolvimento da vida, com a partilha da vida, eu aprendo a como, com cumplicidade, ou com indulgência, ou com altruísmo, ou com própria empatia, eu aprendo a como ir ao outro sem me corromper. E como conviver com os outros, talvez corrompidos ou não, até melhores do que eu, sem querer que os mesmos se corrompa por causa da minha pequenez ou por causa do meu desamor. Então, respondendo essa pergunta, como posso cultivar o amor próprio sem me fechar para o amor dos outros? Amor próprio não se fecha para nada. Agora, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desdém, o desleixo, a arrogância, a prepotência, o rancor, a mágoa, a angústia, que muitas das vezes é confundida com sentimentos nobres, isso aí, meu amigo, se fecha. Se fecha para si, quem dirá na vida alheia. Boa? Boa. Eu faço questão de dar uma boa noite aqui para o Antônio Araújo. Boa noite, viu, meu amigo? Fica na paz. Segunda pergunta que me enviaram, essa foi de Santa Catarina, viu? O que significa na prática ser emocionalmente autônomo, sem tornar indiferente? O que seria na prática, Edson? Eu ser autônomo, sem me tornar indiferente às coisas ruins que me acontecem, às calamidades que me ocorrem. Eu ficarei insensível se eu tiver maior autonomia emocional? Não. Tudo gira em torno de decisão. Porém, tudo se equaciona, se ritmiza pelo tom de como eu nutro o que sinto. E sentimentos e emoções, por sensações e impressões, como eu transfiro isso na vida alheia. E como eu me transfiguro com isso, com hábitos, ora animalizados, arcaicos, ruins, doentes, maledicentes e, quem sabe, raramente bons hábitos de lucidez, de altruísmo, de sensatez, de civilidade e de sensibilidade humana.
Então, quando eu tenho um pouquinho de autonomia espiritual, eu vou ter dor, mas eu tendo a aprender com ela. Eu posso até partir de um raciocínio que eu possa visitar o sofrimento. Ou até a tristeza e o sofrimento tende a visitar a minha intimidade. A diferença é que quando eu tenho autonomia emocional, e já diz autonomia, controle, domínio, a dor e o sofrimento não hão de me dominar. Então, a dor passa a ser elucidação de algo que eu preciso me aprimorar, enfrentar, expandir, me superar. Não liquidar, destruir, arrasar. Não. Transmutar, mudar e superar. É dentro de mim. O outro não tem nada a ver com as minhas desilusões. Quando eu tenho autonomia espiritual, cabe a mim a competência não só moral, mas ética. Talvez não do tijolo que bate na minha testa, que vem de fora, mas qual será a minha reação de raiva perante a dor da tijolada? E qual será o andamento da cura da ferida que essa pedrada me causou perante o sofrimento e a tristeza que eu vou ter? Eu vou retribuir da mesma forma ou eu vou cuidar de mim? Então, a autonomia emocional não nos priva da dor, nem do sofrimento, nem da tristeza, mas coloca os pingos nos is. O que habita em mim é incorruptível, independente do que me venha lá fora, seja de bom ou de ruim. Agora, o que em torno de mim gravita pela minha superficialidade não depende de mim. Isso pode mudar conforme as ocorrências, principalmente as ocorrências do acaso. E conforme as influências, principalmente as influências dos favorzinhos, da conveniência, da dissimulação, das carências e da ansiedade pela doença de aceitação. Então, quando eu tenho autonomia espiritual e tudo depende de vergonha na cara e escolha, eu sou um ser humano comum. Vou envelhecer, faço o número 1, faço o número 2. A dor existe, o sofrimento existe, a tristeza existe. Só que, além da existência, eu vivo. Eu não sobrevivo com elas e imerso nelas. Eu vivo acima delas. Esse tônus de dignidade e este tônus de integridade não precisa ter um intelecto avantajado. Basta ter a sensibilidade do frio e do calor. Se você pegar uma pedra de gelo, não é frio? Se você botar a mão no fogo, não queima? Então, todas as pessoas que fizerem esse teste aparentemente bobo e disser que o gelo é frio e que o fogo é quente, deveriam, por autodefesa e por inspiração de sobrevivência, ter cautela com que habita o seu coração. Ter zelo com que pernambula a sua mente. Ter cuidado com o que se formata nos seus pensamentos. Ter muita delicadeza com o que se acumula na sua intimidade. Isso não tem nada a ver com cursos de terapia, com canalizações espirituais, com seres de luz. Não. Isso tem a ver com se sentir. Com sentir. Não é dar sentimentos, sentir. Se eu não me permito durante a minha caminhada do dia a dia, perante o meu despertar, ao meu ir dormir, ou ao meu ir dormir e amanhã despertar, se eu não dou para mim um minuto que seja, um tempinho de uma pausa para uma reflexão, ou para me sensibilizar, para me entender, ou pelo menos sentir, mesmo que eu não entenda, mas sentir o que está pegando em mim. Que angústia é essa?
Que agonia é essa? Que rancor é este? Que desdém, que desleixo, que desamor é esse que me habita? Que coisa é essa que qualquer barulho me irrita? De que o silêncio me incomoda? De que a voz do fulano e do cicrano tira e tolhe a minha paz? Que a verdade do outro arrasa com a minha realidade de suposta elevação interior? E que a realidade e verdade do outro destrói tudo que eu construí ou acho que construo como apaziguamento, como humanidade, como civilidade de um homem que se diz sentir por si só e pensar por si mesmo. Então, autonomia espiritual, como amar próprio, escolha. Não consegue sozinho? Amparo, acolhimento, casa de oração, religiões, psicanálise, psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Porque quem se ama e quem tem autonomia emocional não tem tempo para ter vergonha porque se cuida. E não há momento ruim para ter medo, para se autoempoderar de algo que pode lhe curar de um sofrimento, transmutar alguma dor e tornar não só um momento, mas parte maior de um tempo, calma, paz e paciência para consigo só. Meu Deus, isso é o óbvio que infelizmente nos dias de hoje, que parece que para falar o óbvio você tem que horas agradar a ruidez de Adão e horas cantar quase que uma ópera perante a melodia de Eva. Tipo, você tem que primeiro agradar os egos, depois a pacificar as consciências para dizer se ama, para comentar te quer bem, se faz melhor, se tenha lúcido. E assim a vida passa, com um monte de gente sobrevivendo, empendurado na própria sombra. E assim a existência ecoa, com um monte de gente sem ainda não ter o privilégio de se ouvir em paz no seu próprio silêncio. Se alguém quiser fazer uma pergunta do Face, do YouTube, por gentileza, viu? Terei todo o prazer de responder de uma forma sincera e perante aí a minha acanhada sensibilidade. Pergunta número 3. Em que momento a generosidade deixa de ser uma virtude e passa a ser uma submissão? Olha que pergunta maravilhosa. Edson, eu estou olhando aqui também para o celular porque eu estou gravando depois para postar uns pedacinhos no Insta. A pergunta é, Edson, em que momento a generosidade que eu tenho para o outro, ela se perde perante a minha caridade, a minha bondade e a minha nobreza de servir a alguém e ela se torna uma submissão? A generosidade não é dialeto do intelecto, não é alimento do pensamento e não é combustível da razão. A generosidade é água viva que habita o coração sensível. A generosidade é os primeiros traços sinestésicos de uma sensação nutrida e de uma impressão expandida de empatia por dentro de si, aonde a ternura, o afeto, tem mais bravuras do que um leão e mais coragem do que qualquer ser. Por onde a ingenuidade nos torna seres humanos de maior idade pelo título de sensibilidade.
Então, quando eu tenho generosidade, eu partilho de mim, não propriamente o que me sobra ou o que me resta. Eu partilho de mim o que eu sou. Não há esforço de mim, Edson Rosa, que se diz generoso, praticar o óbvio, auxiliar alguém. Militar na constância do que é óbvio, estender a mão a quem não tem nada. Porque isso, para um ser generoso, praticar a caridade, é um ato de civilidade por justiça social. Não me leva para o céu, nem me tira do inferno. Nem me deixa melhor, nem me torna pior. Não me enfeita para Deus, nem muito menos me pinta de arco-íris para Jesus. Mas, quando por generosidade eu sirvo a vida de alguém, eu sirvo o outro pela bondade que me habita. Não pelo bem que me elucidaram, que me adoutrinaram e que me ensinaram. Não. Por generosidade eu sirvo o outro pela bondade que me habita. É benigno, é magnânimo, é mais do que santo. Os anjos dizem amém, porque é humano, é civilizado. No entanto, meu irmão, que fez essa pergunta que eu me esqueci de dizer, o estado é lá do Rio de Janeiro, a gente confunde muito generosidade, que é algo que se nutre, com solidariedade humana, que é algo que se faz. Enquanto a generosidade necessita da diligência, da lógica, do raciocínio, e a generosidade necessita do predomínio da usina, do que é de ingênuo em mim, em ti e em nós, porque é autêntico por nós, por ti e por mim, a solidariedade ela precisa apenas de uma atitude como um fato de bondade. A generosidade é o que eu nutro. A solidariedade é o que eu faço. Então, a sua pergunta, quando você coloca como Edson, eu deixo de ser generoso e a generosidade deixa de ser uma virtude e passa a ser uma submissão. Quando você nunca foi generoso. Mas quando você, por doutrina, por filosofia, por religião, por mandato, por costume, por hábito, por mania, e até de vez em quando por traços de vontade, para não sentir a consciência pesada, você estendeu a mão para alguém e foi solidário. Coisa que um psicopata pode ser, um maníaco pode ser, mas eu não conheço nenhum psicopata, nenhum maníaco que tem um coração generoso. Porque se ele tivesse um coração generoso, ele não seria um doente. A tendência era a cessão. Porque a nobreza da sanidade é servir, sem ter por onde, sem ter porquê, sem ver quem és tu. Porque quando eu sirvo, eu sinto e sei, com certeza absoluta, quem sou eu. Isso é generosidade humana. Tem nada a ver com solidariedade. Mas cada um crê no que quer, acredita no que quiser. Por isso que as pessoas, meu irmão que fez essa pergunta lá do Rio, com licença, viu? Compram pinturas falsas pelas selfies tiradas do Instagram, pelas selfies do YouTube, pelas selfies do TikTok, pelas selfies do Facebook. As pessoas gostam de ver uma bondade superficial. Você quer ver quando alguém é generoso? E você quer ver a diferença de quando alguém é um solidário, mas não é generoso? O generoso não fala mal dos seus inimigos, porque ele não tem inimigos.
O generoso não disputa com ninguém, porque ele não tem o que disputar, ele tem o que se superar. Ah, o generoso sofre, o generoso sente dor, o generoso sente tristeza, mas por generosidade ele tatua dentro de si, ele queima com ferro quente dentro de si, desígnios de uma decisão que lhe deixa não feliz, mas que lhe faz contente e alegre. Isso está lá em Salmos, em carta aos Coríntios. Não tenho por que estar alegre, mas se eu sigo a Cristo, não tenho por que de eu ficar triste. Mas fazer o quê, né? As pessoas romantizam decisões. Se amar é uma decisão. Amar ao outro é uma decisão. Eu posso amar o meu inimigo longe de mim e posso amar o meu inimigo perto de mim. Mas não tenho porquê de eu amar o meu inimigo com ele em cima da minha cabeça, ou com ele empoderado nas minhas costas, ou com eu descendo a garganta abaixo dele. Isso é coisa do romantismo das pessoas. Então, amar por generosidade é respeitar a diversidade. E quem respeita não usa como solidários, como se fosse um rótulo de bondade, a palavra tolerância. Que nos tempos para cá, para não dizer quase sempre, era uma arrogância disfarçada de intelecto avantajado. Mas tempo é tempo. Viu, meu amigo do Rio de Janeiro? O que eu tenho para dizer é isso. Quem é generoso por dentro, por lógica, já é solidário para fora. E não tem como perder o que já é em você. Porque generosidade é um fato nutrido. Solidariedade é um feito praticado. Boa? Obrigado, viu? Tem um amigo aqui no YouTube, o José Igor, está fazendo uma pergunta. Com licença, José. Edson, quando nós... Eu vou ler devagar pela dislexia, viu, irmão? O José já é acostumado comigo. Ler para dislexia é uma delícia, mas vamos lá. Edson, quando nós tenta orientar o outro, quando a gente tenta orientar o outro, mas o outro ignora a si mesmo, deixa para lá, dá o silêncio, dando exemplo, isso não faz a pessoa ser ruim, apenas respeitando o tempo dela? Meu amigo, em primeiro lugar, não perca teu tempo querendo mudar alguém. É o conselho que eu te dou assim, baseado, nem é no que eu sou, mas baseado no que é em mim por essência. Então é muito mais do que essa carcaça aqui falando. É algo que é o ar que eu respiro, para não dizer suspiro, porque já está dentro de mim. Não perde o teu tempo querendo mudar alguém, porque ninguém muda ninguém. Eu trabalho hoje, dia 12/5, e falo isso com muito orgulho, porque nada da minha vida caiu do céu. Nem essa água que eu estou tomando, nem o café. Eu já trabalho, vai fazer 27 anos para 28 anos como psicanalista. Quanto mais passa o tempo, mais eu tenho certeza que ninguém muda ninguém. Agora, escolher se amar, sim, muda. De uma criança a um ancião. Decidir ser alegre por dentro de si, independente das consequências do acaso, também muda as pessoas. Perdoar ao outro, compreendendo que para haver o perdão verdadeiro que eu doe de dar ou de doar a alguém, necessita um fato de autocompaixão generosa por mim só. Porque somente com esta virtude de empatia que eu vou perder essa mania e mau hábito de boca para fora perdoar a Deus ou todo mundo e me afogar com mágoa e me ressecar com rancor. Então, José, não perca teu tempo. Eu entendi sua pergunta, viu, irmão? Só que eu estou respondendo para quem sabe, para outras pessoas que precisam.
Agora, Edson, como eu posso ajudar os outros? Você respondeu, meu amigo, dar-se o exemplo. Para muitos hoje em dia, o silêncio com uma presença respeitosa, ou uma presença respeitosa com silêncio, é um almanaque inteiro. É um livro sagrado sendo lido. Agora, o que as pessoas fazem? Elas dão o desleixo e confundem desdém com silêncio. E elas impõem uma postura preconceituosa, arrogante, presunçosa e prepotente, como se fosse uma presença calma e tranquila. É óbvio que você, além de não dar uma mensagem boa ao outro que você quer, quem sabe transformar, com certeza absoluta, nada mudou em mim, nada mudou em ti e nada mudou em quem interage assim. Primeira coisa, meu amigo, para as pessoas, nesses 27 anos para 28 anos de psicanalista, que não sei nada, estou aprendendo ainda. Graças a Deus, ser um aprendiz é maravilhoso. A responsabilidade de ter a verdade absoluta, de ter a razão de tudo, deve ser horrível, porque eu não tenho. Eu não. Eu não tenho. Agora, uma coisa eu posso dizer, meu irmão, meu amigo. Você quer ajudar alguém? Começa com 3 pilares. No momento que você saber escutar o teu próprio silêncio, em paz, e escutar, não é ouvir. O ouvir é superficial. É escutar, é mergulhar em si, sem temor, sem mesmice e sem infantilidade. E os outros 2 pilares é ter calma e paciência, sem ninguém lhe pedir, sem ninguém lhe sugerir, sem ninguém lhe mandar. E outra, não é pelo outro, é por ti. Quando você tiver calma, paciência consigo mesmo, e quando você escutar o seu próprio silêncio, você vai ver o poder do que é nutrir generosidade no coração, que transforma os pensamentos lúcidos em inspiração e que pacificam tudo por dentro com compaixão, gratidão e alegria. Isso não é falar bonito, não. Nem é alegoria do acaso. Isso é o que há de mais magnânimo, sublime e virtuoso em qualquer ser humano que decide. Chega! Eu não posso impor no outro o que nem por mim eu nutro. E eu não posso encrasurar no outro a realidade e a verdade que por mim mesmo tolhe a minha paz. Boa, meu irmão. Obrigado, viu, José? Tem um amigo aqui, eu não sei se está fazendo uma pergunta ou uma colocação. Ele está no Face. Uma boa noite, viu, Diego? O Diego fala assim. Não, é Diego, isso é Diego. Edson, boa noite, amigo. Diego Sumi. Falo de Sorocaba. Poxa, um abraço aí para Sorocaba, São Paulo, viu? Tem vários amigos lá. Vários amigos. Eu conheci até o Jefferson Viscardi, que tem um canal falando com os espíritos. Muito legal. Filósofo, hoje está estudando medicina lá na Argentina. Vamos lá. Minha dúvida é: como nos tornamos mais sensíveis na prática? Eu estou tentando, meu amigo, não ensinar, mas devagar, elucidar, comentar, cochichar, fofocar. Quem sabe formas que as pessoas possam aprimorar por si só e se sensibilizarem por si mesmas. Eu não me sensibilizo em sentido de plenitude com a dor, com a miséria e com o sofrimento alheio. Eu sei que isso talvez pode contrariar, irmão, muitas realidades e verdades religiosas. Como, Edson, eu não me sensibilizo com um mendigo que passa fome? Como, Edson, eu não se sensibilizo com uma criança? E eu já vivi isso na minha família. Eu perdi um sobrinho com câncer. Uma criança de 4, 5 anos morrer de câncer, recém-nasceu, tem 4, 5 anos. Não. A gente se comove, mas a gente só se sensibiliza quando a gente escolhe, eu retorno e digo, a se amar.
Não teve o Covid aqui? O que que mudou, meu amigo? O que que mudou após Covid? A não ser, não todos, mas uma certa maioria se tornar mais agressiva, mais incisiva, mais arrogante, mais petulante, mais animalizada. Sim, eu notei que, não eu, mas pessoas que realmente se dizem sábias, e até eu tenho como pessoas sábias, pessoas que poderiam ajudar muito, elas estão se retraindo, se calando e saindo até das mídias sociais, porque elas não aguentam um monte de mestres falando sobre tudo e tudo, entendendo tudo e sobre tudo a verdade é só deles. Não vê eu? Eu estou falando aqui. Mas graças a Deus e graças ao pinguim de sanidade que eu tenho, a verdade absoluta não é minha. A paz que eu tenho é minha, mas não é de vocês. Por isso que todas as lives eu falo e agora eu repito o que eu sempre falo. O que eu estou dizendo aqui não é lei e não deve ser seguido como verdade absoluta. Porém, eu só estou falando o óbvio. Sejam humanos. Tornem-se civilizados. Como? Não sei. Eu sei para mim. Agora vocês têm o livre-arbítrio. Então, meu amigo, é óbvio que se eu ver alguma pessoa doente, eu vou me sensibilizar. Mas essa sensibilidade, ela é como me ensine hoje, ela é momentânea. Ela necessita da dor do outro para que eu entenda que haja o sofrimento. Ela necessita da calamidade de alguém para que eu entenda que há coisas ruins. Ela necessita de guerra, ela necessita do mal, ela necessita da miséria, ela necessita do que é Maquiavel para que eu me sensibilize que haja algo que não presta. Será que isso realmente muda algo em mim? Ou só me aliena para que eu fuja do mal? Ou só me alucina para que eu viva como um beato, grudado, chumbado na luz, procurando o bem? O amor, meu amigo, e amar são as únicas coisas que transformam a vida humana. De verdade. Tudo, inclusive dores e sofrimentos e calamidades, é tudo coadjuvante. Agora, o amor e o amar, que eu estou falando, não tem nada a ver com doutrinas, filosofias, religiões. Tem a ver com decisão do que habita a melhor das ambientações que eu creio que seja para mim e para qualquer um. Aquela ambientação que guarda o suspiro de alívio. Aquela ambientação que esconde o ousar sorridente ou sorrir pelos olhos. Sim, aquilo que habita dentro da gente. É essa ambientação que eu e qualquer um que se diga lúcido deveria honrar como algo muito mais do que importante, mas algo essencial para que eu me mantenha humano. É óbvio. É óbvio. Obrigado, viu, amigo? Faz questão de ler sua outra pergunta ali, você está ajudando muito. Muito obrigado. Com licença. O Diego fala assim: comecei a me amar verdadeiramente há menos de um ano. Ô, meu amigo, já é uma eternidade para muitos. Para muitos é uma eternidade, então é por aí, irmão. Acho que me respondeu minha pergunta. Gratidão. Eu que lhe agradeço aí a sua ajuda. É um processo, então, meu irmão. Eu trabalho com psicanálise há 27 anos para 28. Eu mordo da minha língua quase todos os dias. Pelo menos uma vez por semana ainda eu tropeço no meu próprio calcanhar. Ah, se eu cuspir para frente, se duvidar, eu acabo escarrando a minha nuca. O que eu estou tentando dizer, meu amigo? Eu erro. Eu piso na casca de banana. A única diferença minha e tua e de alguns para outras pessoas é que talvez a nossa dor é instantânea e o nosso sofrimento é imediato. Porque ter consciência, ter lucidez, dói. Evoluir machuca. Fazer o bem te torna muitas das vezes insuportável para meia dúzia de gato pingado. Ser uma pessoa digna, íntegra, não falar mal de ninguém, não se misturar com fofoca,
se reservar no seu próprio silêncio e na sua própria calma, observar as pessoas com zelo, com carinho, com respeito. Ter juízo é quase que se tornar Urano, Plutônio, é quase que se tornar radioativo para muita gente hoje em dia. Ah, eu não suporto o Edson, olha lá como ele fala, que nojo. No mínimo é um mau caráter, tá falando bonito. Ele não é assim, não. Não pode ter essa pinta de menino bonzinho, não. Não pode. Você entende, meu amigo? Então, quando a gente começa a se amar, tudo isso cai por terra. Porque o teu silêncio diz: cuida de ti. Deixa a vida dos outros. A tua generosidade fala calma e paciência. O respeito lhe serve, lhe dá competência de se superar. Então se supera. Deixe quem fale mal de ti. O vento gravita em qualquer lugar que há ar. E o ar corre com o vento. Assim se faz a língua do povo. O povo fala o que quer. É dentro de mim e de você o que falam? Se não é, meu irmão, ame-se. Ah, Edson, então eu tenho que perdoar essas pessoas e amá-las? Ame. Longe de você. Amar é uma decisão, não é uma escritura e nem muito menos um texto de dois enamorados. Eu te amo, pessoa que me tratou mal, agora você vai comer na minha mesa, vai dormir na minha cama e eu vou te dar banho todo dia pela manhã. Isso é maluquice, isso é idiotice, isso é imbecilidade. Amar os seus inimigos é tirar eles de dentro de si com todo o acúmulo de podridão que eles lhe colocaram e que você alimentou. Então toma o que é teu, te amo longe de mim, ao ponto de quando te ver, te dar bom dia, boa tarde, boa noite, e lhe presentear, talvez com uma oração em silêncio, e me dar o presente de não lhe desejar mal, falando para mim mesmo, escutando o meu silêncio. Quando a gente chega neste nível de sobriedade, de serenidade, de integridade ética, a gente começa a entender que cidadania, antes de estar no papel pelo RG e pelo nome que está lá, que foi feito no cartório, pela certificação de identidade de nascimento, é algo muito mais profundo. Ser humano é ser profundo. Boa? Obrigado, viu? Deixa eu ler aqui mais duas perguntas, acho que dá. É rapidinho aqui, viu? Como posso ser resiliente sem perder minha sensibilidade afetiva? Olha como as pessoas. Com licença. Olha como as pessoas distorcem. Eu estou falando desse tom porque todas essas pessoas que perguntaram eu conversei com elas. E elas já seguem o meu trabalho, sabe que eu falo, muitas das vezes respondendo uma pergunta, eu falo de uma forma que instiga as pessoas a se interrogarem e me odiarem até e me detestarem. Mas instiga as pessoas a parar aí um pouquinho. Esse cara está me incomodando, mas por quê? Eu não estou gostando do que ele está falando, mas por onde? O que tá me afetando que eu não gosto de ouvir esse rapaz falar? Esse menino, esse senhor aí. Meu irmão, que fez essa pergunta lá do Espírito Santo. Como posso ser resiliente sem perder a minha sensibilidade afetiva? Resiliência não é persistência. Resiliência é o quanto que eu suporto de dor. Não é por onde que eu venço o outro. Não é aonde que eu vou superar alguém. Não é por qual via, viela, beco, cidadela, ou megalópole ou metrópole que eu tenho que atravessar para vencer a corrida. Não. Resiliência é o quanto que eu suporto tudo que me contraria. Isso é resiliência. Resiliência me dá força de resistência no que eu objetivo nutrir.
para que com determinação eu tenha sagacidade, disciplina, lucidez, juízo, sensibilidade e assim a competência de eu trilhar com determinação, como eu falei aqui, o caminho que eu quero para a minha vida, os objetivos que eu quero alcançar na minha existência. E se eu conseguir, bom. Se eu não conseguir, não tem problema algum. A resiliência é uma esfera. Ela não é um espinho pontiagudo nos meus dois olhos que me cegam e eu vou guiando numa fila indiana, onde cego guia cego. Não, a resiliência é uma esfera da sinergia da competência da sensibilidade. E a sensibilidade com resiliência me abençoa com a gratidão pelo pouco ou nada que eu já tenho. Já me dá alegria pelo pouco ou pelo nada que eu tenho. Mas com certeza me alegra. E com certeza tenho gratidão pelo que já habita dentro de mim. Porque isso somente eu tenho. Ninguém nutre por mim as verdades. E as realidades que, por resiliência, eu objetivei na minha vida. Sim, dói. Sim, vou sofrer. Sim, tenho dores. Sim, eu posso até temer e ter medo de muita coisa. Mas a resiliência é dona do tempo. Por isso que ela é fruto da esperança. Ela é broto da constância. Ela anda na estrada da disciplina, quase que flutuando. Ela não é um aborto, ela é um parto da retidão. Ser resiliente é ter o verdadeiro poder pessoal. É ter força sem usar o poder. E é usar o poder pessoal sem fazer força. Valeu, meu amigo? Agora, se eu confundir resiliência com teimosia, pelo amor de Deus, a teimosia ela é fruto de mau hábito, má educação, de insensibilidade. A teimosia já diz teimo. Eu teimo, eu me queimo nisso. Eu me asso, eu me frito. Eu estou me fazendo mal naquilo que eu quero e eu sigo. Porque eu não sou sobre a dor e sobre o sofrimento. Não, eu mergulho e eu fico submerso na dor e no sofrimento. Teimosia é uma coisa, resiliência é outra. A teimosia é a putridão da ferida. É a casca do furúnculo. A resiliência é a regeneração das células. Do mesmo furúnculo que eu objetivei me curar, me superar. Por retidão, por disciplina, por lucidez, por juízo, por sensatez, por honestidade de mim para comigo mesmo. Tudo isso, meus amigos, não é palavras bonitas, é remédio. E tudo que eu estou falando aqui não é nada de novo. Só não é charmoso, talvez não é poético, talvez não seja impactante, mas é o básico do básico do básico do óbvio. Qualquer livro sagrado que se preste, qualquer poema de poetas renomados fala a mesma coisa. A filosofia fala a mesma coisa. O evangelho fala a mesma coisa. A vida te convida a mesma coisa. Esteja com segurança dentro de ti, determinado por si, o que você escolhe. O que você decide. Agora, a chuva cai inerente e independente das tuas decisões. O sol vai nascer independente da tua vontade. As estrelas estão lá empenduradas no firmamento, você existindo ou não. Então, o que me habita compete a quem? Ao acaso? Ao alheio? Às coincidências? À sorte ou azar? Ou à influência
do que eu, objetivo, por decisão, por amor próprio, por resiliência, por generosidade, por respeito, por calma e por paciência, por autocompaixão, eu nutrir por mim só. Eu me alimentar disso não é fácil. Por isso que muitos, assim como eu, precisei, há anos atrás, quando eu tinha 16 aos 24 anos, psicólogo, talvez um psiquiatra, uma psicanálise, um terapeuta, um amigo, alguém neutro. Mas independente da neutralidade alheia, a gente precisa da nossa ativez para com a vida, que não é alheia, é a nossa. Valeu? Deixa eu ver aqui. Tem um amigo, é o Rafael Gasalin, ele fala assim: Edson, geralmente quais são as características mais básicas de alguém que vive, mas nunca se sente em paz consigo mesmo, que sobrevive, mas sabe muito bem fingir em sociedade? Quais são as características de uma pessoa dissimulada? Seria isso que você está perguntando. O dissimulado agrada ao outro, mesmo que se desagrade a si só. E é um dissimulado com traços narcisistas, porque quando ele quer fazer o bem, tudo ele pode, mesmo que não sustente o que pode. Tudo para ele é válido, mesmo que na sua intimidade não tem nem um qualificar de avalia. Ele vive querendo agradar ao outro. E sobrevive se desagradando a si só. Tem uma leitura incrível das maledicências e dos segredos alheios. É uma pessoa que parece que já nasceu com uma mente que lê os movimentos, o sorriso, o olhar, o falar e o andar do outro. Porque sabe e porque entende até onde vai o nível da conveniência. E até onde este nível te leva, por tamanha má influência de dissimulação, de narcisista ou de narcisismo, de alienação e de desamor. Todas as pessoas que confundem o empoderamento pessoal como mostrar algo, de alguma forma vivem nisso aí, Rafael. Um pouco mais, um pouco menos. Porque empoderamento pessoal é ser, independente de ter. Todas as pessoas que confundem amor próprio com idolatria à imagem. O amor próprio, a autoestima, com idolatria ao que se veste. De alguma forma vivem, um pouco mais, um pouco menos, nisso tudo que eu acabei de falar agora. Porque amor próprio é leveza do que habita em mim. E é maleabilidade, é destreza de como lidar com aquilo que eu não gosto. Sem me tornar alguém amargo. Como eu lido com o que detesta a minha existência, sem precisar retribuir da mesma forma. Não porque eu sou bom, mas é porque eu me amo. Não é porque eu sou santo, é porque eu não quero me poluir com o que não se assemelha com a minha verdade interior. Então, tanto a autoestima como o amor próprio, o próprio autonomia emocional. Eu não choro porque eu sou homem. Eu choro porque eu sou homem, porque sou humano. Autonomia emocional. As mulheres, depois de 30 anos, 35, como diz alguns, não pela minha boca, mas como diz outros aí, parafraseando, são mulheres que já são velhas. Homens, depois do 40, já não prestam mais. Meu amigo, essas pessoas que falam isso não vivem. Elas sobrevivem
pela carência que vende, pela ansiedade que compra. E assim se cria os influencers que influenciam pessoas que estão empenduradas na sua própria sombra, são ocas de realidade e de verdades interior. Porque tem coisas que não se pergunta para ninguém. Se olha no reflexo de espelho e diz assim: Edson, você é casado? Sou. Como é que você quer ser tratado? Desse jeito. Como é que a sua esposa gostaria de ser tratada? Da forma dela. Como um casal deve tratar um outro? O marido deve tratar a mulher como ela gostaria de ser tratada? A esposa ou o companheiro, seja o casal que for, hétero ou não, como? No respeito. Porque deveria ser um saco eu ter que tratar uma pessoa que talvez se maltrate do jeito que ela gostaria de ser tratada. Deveria ser algo alucinógeno alguém me tratar de uma forma que nem eu sei me tratar. Então, o tratamento de um relacionamento é honestidade, é respeito, é comunhão. Não é acaso, não é expressão que se molda por livros, nem por influências, inclusive nem pelo que eu falo. Quando eu respeito, quando eu sou honesto, quando eu sou companheiro, quando eu sou sensato, quando eu sou amigo, eu chamo atenção, mas não deixo de amar. Eu estendo a mão, mas não deixo de dar o cutucão para dizer que está errado. Eu dou carinho, mas eu também uso mecanismos lotados de respeito, não para dar sermão, mas para evidenciar que tem algo errado no meu companheiro, na minha companheira, seja quem for. Quando a gente perde este macete de humanidade, de como lidar com virtudes, como lidar com begnitudes, como lidar com empatia, como lidar com honestidade, como lidar com sensibilidade, como lidar consigo mesmo para que a gente conviva com o outro com mínimo de dignidade e respeito. Eu vou pedir ajuda ao Edson Rosa, que é o meu influencer querido. Não façam isso. Não façam isso. A gente pode dar uma ideia que você deve sim descartar se quiser, mas não respirem a ideologia dos influencers, inclusive, que eu estou falando aqui. Ideologia é horrível. E eu estou vendo hoje que as pessoas, Rafa, através da sua pergunta, eu acabei alongando um pouco mais, elas mergulham nas ideologias do acaso. Quando não, é uma influência mais sensibilizado, todo emocionado, todo vitaminado, todo atacadinho. E as pessoas, muitas das vezes, elas gostam mais da forma da pessoa falar do que ela está trazendo como mensagem. Por isso, meu amigo, que é difícil. E cada vez mais está ficando difícil, não impossível, as pessoas se amarem por si só e, no mínimo, por se amar, respeitar com honestidade o outro. Se eu respeito meu parceiro, a minha parceira com honestidade, já é 90% do almanac envolvendo relacionamento lido e adquirido. 90% com certeza. Se eu respeitar com honestidade, não é esse respeito Maria vai com as outras, submisso e possessivo. Isso é maluquice. Isso é alienação 2025. Agora, respeito com honestidade já diz. Respeito com honestidade. Não há submissão nem posse. A honestidade, a amizade, a partilha, a companheirismo. Agora, se a gente levar beijos, lambuzos, sexo, sensualidade, sexualidade, macheza, homem, mulher, feminina, na frente de tudo isso que é o óbvio, vai acabar em dor e sofrimento. Porque o prazer vai ficar só na vagina e no pênis, ou no ânus ou na boca. Não vai ter mais com prazer, com a presença do outro, que faz você suspirar de alívio, mesmo cansado. Que faz você sorrir pelos olhos, mesmo sem ter o porquê. Que faz você se sentir bem
só sabendo que a pessoa está existindo na mesma época e de alguma forma você está tendo a graça de conviver com aquela criatura cheia de defeitos tal qual como você, mas você está lá, vocês estão aí. Isso é respeito com honestidade. O resto, cada um se apega no que quer. Fiquem com Deus, muito obrigado, viu? Missão cumprida. Um amigo me fez um pedido e tudo que eu falei tem a ver com este som que vem do coração, com esse burburinho que vem, que eu chamo a voz do coração de inspiração. A que vem da cabeça é a intuição, é mais concreta. Agora, a inteligência do coração, quando a gente se ama, e com tudo isso que eu falei aqui, e muito mais, que vocês vão muito além e devem ir além, a gente começa a ver que o coração não é bobo, não. O coração aperta quando a gente faz o mal. E o coração expande quando a gente se faz bem. É muito simples. A matemática do sentir é ser, não é pertencer nem estar, e não é ir. É despertar com lucidez por si só. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima, viu? Valeu, Rafa. Muito obrigado a todos. Pessoal do YouTube, do Instagram, que agora eu vou postar depois um pedacinho, e também do Facebook. Valeu, obrigado, boa noite.